Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e alpacas nos pés. E trazei um bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos. Tomai assento, dando glória a Deus. Aleluia. Eu ia trazer uma palavra na quarta-feira, e desde o começo da semana Deus impulsionando no meu coração essa palavra. E nós vemos o tema, o título dessa mensagem, que fala sobre o filho pródigo. Eu falei, Deus, numa quarta-feira eu trazer essa palavra. É uma palavra bastante para o culto de missão. E eu vim para cá e nós estávamos num número muito interessante. E a Débora disse assim: olha, hoje o Tiago vai trazer uma palavra para nós. E eu falei, amém. Cheguei aqui, Deus falou fortemente na vida, no coração do nosso pastor, e ele trouxe uma palavra aqui. Na sexta-feira também, se eu tivesse a oportunidade, eu ia falar sobre isso, porque Deus estava falando comigo. E aí o Tony chega para mim: Tiago, fica tranquilo que você vai pregar no domingo. Eu falei, Deus, tu sabe de todas as coisas. E ontem nós estávamos aqui no ensaio, meu irmão, e pensa numa alegria no meu coração aqui quando nós começamos a louvar esse hino. Eu comecei a falar em língua aqui. Quando eu cheguei em casa, a Cíntia falou assim para mim: Tiago, você estava falando em língua? Eu falei, estava. Você estava se alegrando? Eu falei, eu estava. E aí ela disse aqui: olha, eu já até faço ideia o que o Tiago vai pregar. Daí quando eu cheguei em casa ali, ela falou: isso tu vai pregar sobre o hino? Eu falei assim, não. Só que daí eu comecei a meditar e eu comecei a me lembrar sobre a atitude de Caleb para Josué, e disse assim: dai-me o que é meu. Dai-me aquilo que é meu, aquilo que foi prometido eu quero. E aí eu comecei a meditar na palavra a qual Deus colocou no meu coração. A Bíblia diz que, através da parábola que Jesus estava dizendo, que existia um homem que tinha 2 filhos, meu irmão. E a Bíblia diz que um desses moço chega para o seu pai e diz assim: pai, dai-me aquilo que é meu. Pai, eu quero a parte que é minha. E a Bíblia diz que esse homem diz assim: tá bom. A gente não vê Jesus dizendo, questionando, o pai questionando o seu filho, dizendo: filho, mas por que você quer a sua parte? O que você vai fazer com a sua parte? Esse pai não pergunta para ele. Simplesmente o pai diz assim: tá bom, eu vou te dar o que você quer. E o pai partiu a parte das terras e deu para esse filho. E a Bíblia diz que esse filho, pegando aquilo que o pai tinha dado para ele, toda aquela riqueza, ele pega e fala assim: não, agora eu vou fazer aquilo que eu quero com o que é meu. E a Bíblia diz que ele saiu
E ele começou a gastar, a desperdiçar tudo aquilo que o seu pai tinha dado para ele. Ele pegou tudo aquilo que o seu pai tinha. Eu começo a imaginar que o pai tinha trabalhado tanto, e desde o início o pai disse assim: olha, eu estou fazendo tudo isso para me deixar uma herança para o meu filho, para me deixar ele lá na frente dizendo assim: olha, graças a Deus, o meu pai deixou uma herança para mim. Aproveitando isso aqui, meu irmão, eu não tive pai. Desde pequeno, quem foi meu pai e foi minha mãe, foi a minha mãe. Ela trabalhava, e essa semana eu estive na casa dela, e aí ela começa a puxar minha orelha, né? Tiago, você não dá mais atenção para mim, você, né? Muitas das vezes eu tenho que ligar para você falar comigo. Daí eu comecei a falar para ela, e aí comecei a lembrar que quando eu tinha meus 14, 15 anos, lá em Foz do Iguaçu, a minha mãe trabalhava, e eu ficava em casa cuidando do meu irmão, e eu lavava roupa, eu limpava a casa, varria o terreno, passava todo mundo e ficava olhando. A minha mãe, quando chegava em casa à noite, eu fazia janta para ela, levava a janta para ela na cama. Ela terminava de jantar, eu já estava com a garrafa de café do lado, já dava uma xícara de café na mão dela. Maravilha! E aí eu começava muitas das vezes, aleluia, olhar muitos filhos que tinham um pai que trabalhava, que dava tudo nas mãos, e desperdiçava tudo aquilo, muitas das vezes não reconhecia. E eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Florianópolis, que eu conhecia esse Deus, eu comecei a ver que eu não tinha um pai aqui na terra que me deixasse uma herança, que me deixasse alguma coisa, mas eu comecei a ver que existe um pai que está no céu e tem preparado uma recompensa para mim, está garantindo o meu futuro. Meu irmão, você pode até não ter tido um pai aqui na terra que te ofereceu alguma coisa, mas saiba que você tem um pai celestial que tem algo melhor preparado para você. Aleluia! Deus, aleluia! E a Bíblia diz que esse homem pegou tudo aquilo que o seu pai tinha dado para ele e começou a gastar, e começou a gastar, e começou a gastar. Chegando um momento que tudo que ele tinha, tudo aquilo que o seu pai tinha dado para ele, agora ele não tem mais nada. E o mais interessante de tudo, que aonde ele estava, no lugar que ele estava, começou a passar fome. E agora ele se encontra numa situação que ele não tinha nem o que comer. Agora o seu trabalho é cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele, com tanta fome, desejou comer o que os porcos comiam. Meu irmão, você está nesse lugar. Deus, Ele tem o melhor para você. Você não passa fome. Oh,
Você não passa sede, você não passa frio. Você está nesse lugar, você não vai passar fome, porque o teu Pai vai te dar o que você comer, vai te dar o que você beber. Você não vai morrer, você não vai morrer, você não vai morrer. Aleluia. Glória a Deus. E ele começou a desejar comer as comidas que os porcos comiam. Quantos estão no mundo dizendo: Deus, eu quero estar na sua presença, eu quero estar na sua casa para comer daquele pão quentinho. Só que aí ele diz assim: mas como que eu vou voltar para minha casa? Será que o meu pai vai me receber? Será que a minha mãe vai me receber? Será que os meus irmãos, a minha família vai me receber? E aí o inimigo sopra lá na mente, dizendo assim: não, ninguém vai te receber lá. Não adianta você ir procurar, porque ninguém vai te receber. Oh, Espírito Santo de Deus. E esse jovem, esse homem estava lá cuidando dos porcos. E aí ele começou a se lembrar da casa do pai. Ele começou a se lembrar dizendo assim: meu Deus, os servos da casa de meu pai têm pão para comer, e eu não tenho o que comer aqui. Eu não tenho o que comer. E aí ele toma uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar para a casa do meu pai e eu vou pedir perdão para ele. Eu vou dizer que eu errei. Eu vou dizer para o meu pai que eu não sabia o que estava me esperando. Eu vou pedir para ele perdoar todas as minhas fraquezas, todas as minhas falhas. Eu vou pedir. Eu vou dizer para ele que eu pequei contra ele. E a Bíblia diz que quando esse jovem toma a decisão de voltar para sua casa, eu já ouvi algumas vezes alguns pregadores dizendo que esse pai nunca esqueceu de seu filho, que o pai ficava todos os dias esperando, olhando para o caminho para ver se o seu filho estava voltando. E no versículo 20: e levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse jovem, quando ele chegou, esse homem, quando voltou para sua casa, logo ele recebeu o abraço do pai.
Logo ele recebeu o beijo do pai. Logo ele foi muito bem recepcionado. Se o diabo estava dizendo para ele que o seu pai não ia receber, era mentira do diabo, porque o seu pai estava esperando o seu filho. E quando esse filho entra para dentro da sua casa, esse filho, quando ele entra para dentro da casa, o seu pai imediatamente diz assim: traz um vestido para o meu filho, traz também um anel para mim colocar na sua mão, traz albacas para colocar nos seus pés. O que o seu pai estava dizendo para ele? Dizendo assim: olha, se o meu filho estava andando como um mendigo, com roupas velhas, com roupa suja, com roupa manchada, coloca agora nele uma roupa nova, uma roupa limpa, sem mancha, sem nada. Olha, se ele perdeu o anel que estava no seu dedo,